Fala, meu lindo, minha linda. Eu imagino o porquê você está aqui. Eu quero que você saiba que esta palavra é uma resposta de Deus para a tua vida. Eu só quero te pedir um favor muito importante: fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. E para isso você pode me ajudar. É só curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é bem rápido. Você aperta, se inscreve no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica sempre ligado, porque toda segunda-feira, há 3 anos, aliás, já estamos no 4º, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. E ela lhe disse: não me chamem de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado eu de maneira amarga. Há uma versão que diz, entre aspas, o significado de cada nome, mas eu quero que você saiba que Noemi significa agradável. Esse é o significado do nome Noemi, agradável. E o que ela está dizendo é: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Agora eu sou Mara, eu sou amarga. Esse é um daqueles livros que você lê chorando, termina chorando, e você tem que revisitar algumas vezes para compreender o nível de dor que tem inserido nas entrelinhas dessas histórias. O livro é de Ruth, mas a história começa com uma mulher chamada Noemi. Noemi é casada, tem 2 filhos, e esses 2 filhos, junto com a sua família, Noemi e seu esposo, eles se mudam de cidade. Eles moravam em Belém. Belém, que significa casa de pão. Mas na casa de pão não tem comida, acabou a comida. E aí eles se mudam para um lugar chamado Moabe. Eles saem da terra deles e se mudam para um lugar chamado Moabe. E em Moabe, tudo o que poderia acontecer com Noemi acontece. A primeira coisa, o seu marido morreu. Noemi perdeu o seu marido. E a segunda coisa, Noemi perdeu os filhos. Os dois filhos que eram casados. E uma das suas noras tem o nome por Ruth. Então, basicamente, as 2 personagens principais são Ruth e Noemi. Mas o que eu quero falar com você hoje não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Noemi é um retrato de muitos de nós. É o retrato do esgotamento. É o retrato da dor por palavras. Eu não sei como você se encontra, mas talvez o que eu vou falar agora você vai identificar, e se você identificar, saiba que isso é para você. Palavras como não aguento mais, não quero, não consigo, chega, para mim deu, são sintomas dessa palavra, esgotamento. Interessante que hoje nós temos palavras e nós temos diagnóstico para tudo. Hoje nós chamamos depressão pelo nome certo. Antigamente se chamava depressão de doença espiritual. Não, depressão é doença e precisa ser tratada. Existem as que são espirituais, sim, mas existe patologia. Existe síndrome do pânico, e que antes a gente chamava de covardia. Covarde, tá ficando louco. Existe isso. E na década de 70, nos Estados Unidos, foi pesquisado um nome que hoje é comum e que tem há milhões de anos, e desde que mundo é mundo sempre teve, o tal do burnout. E agora no nosso século é tão presente isso que a gente nem acredita.
Você pode estar num avião e de repente alguém ter um surto e começar a gritar e ter que parar e sair do voo, porque senão vai dar um problema muito grande. As pessoas, elas entram em erupção. Só que esgotamento é um processo. Nada começa de repente, nada do nada. Sempre começa pequeno, cresce, não é tratado, e quando você vê, você está de mal a pior. Um amigo me ligou essa semana. Aliás, esse meu amigo é um amigo mais próximo, e algumas vezes eu identifiquei nele algumas coisas que me incomodaram bastante. Eu chamei ele e disse: cara, você está com um problema emocional, você está muito ansioso, a ansiedade está transpassando pelas tuas ações. Mano, baixa a bola, você está falando coisa que não é normal você falar, você está esgotado. E aí passou isso e ele continuou naquilo, quando nesses dias ele me liga dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou chorando do nada. Eu começo a chorar, eu estou com medo, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que é estranho. Eu tenho vários amigos, e talvez você tenha amigos, e talvez seja você que se encontra nesse estágio. E aí quando eu olho para Noemi, Noemi está nesse estágio, porque o esgotamento deturpa a nossa visão sobre tudo. Deturpa a nossa visão sobre Deus, deturpa a nossa visão sobre o próximo, deturpa a nossa visão sobre nós, que é tão pior quanto ver Deus da maneira errada. Obviamente que Deus sempre é a primazia de tudo, mas quando nós começamos a confundir as emoções, a gente entra num looping muito difícil de sair. E aí nós chegamos nas doenças que são as doenças psicossomáticas, sabe? Depressão, síndrome do pânico. E eu não sou médico para falar de maneira profunda com você sobre isso, mas o que eu posso falar é sobre o esgotamento. E essa mulher é isso. Essa mulher, ela sai da terra dela, ela tem marido e ela tem filhos. E na terra onde ela vai, ela perde o marido e os filhos. Você imagina que você não quer sair da sua cidade para algo melhor, e quando você voltar, você está bem pior do que quando você saiu. Ninguém deseja isso. Isso é extremamente dolorido, vergonhoso. E a Bíblia diz que é isso que acontece com Noemi. Ela vai para Moabe, perde tudo, e agora ela sabe que em Belém voltou a comida e a prosperidade, e ela precisa voltar para Belém, só que agora sem nada. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Ter que fazer o mesmo caminho de volta, só que agora sem os filhos e sem o marido. Imagina como estão as emoções dela. Ela era Noemi agradável, mas agora ela está amarga. E a Bíblia vai dizer que no caminho para Belém, na volta para casa, ela olha para as suas noras, as suas duas noras, e ela diz: olha, gente, vocês não precisam me acompanhar. Vocês não devem me acompanhar, porque que esperança vocês têm em mim? Eu não vou ter mais filhos, e se eu ter filhos, vocês não vão esperar eles crescer para se casar com eles. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. E aí a Bíblia conta que as duas choraram, as duas noras, em alta voz, mas uma foi embora e uma ficou. E a que ficou é a Ruth. E eu quero ler para você o que Ruth diz. Ruth diz para ela: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Eu quero que você entenda o que isso significa. Nos períodos de esgotamento, a ajuda talvez virá de quem menos você espera. Para que você compreenda o que eu estou dizendo, Moabe, a terra de Moabe, de estrangeiros, era depreciada. O seu povo não tinha valor, diferente de Belém. O que pode vir de bom de Moabe? Pois bem, uma moabita chamada Ruth está olhando
olhando para uma mulher em frangalhos e dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você padecer, eu não vou deixar você não vai ficar desamparada. Aonde você for eu irei, aonde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Comece a suplicar para que Deus te envie amigos que não abandonem você na hora que você mais precisa. Comece a suplicar para que Deus coloque na sua vida Rutes que talvez sejam inesperadas, mas no momento de maior dor sejam na sua vida o bálsamo de memória que você não está sozinho. O esgotamento, ele é difícil de lidar, porque é o ápice de dor. Mas existem algumas coisas que nesses momentos são necessárias. E a primeira coisa é que você precisa de uma Ruth perto de você. Está entendendo? Que enquanto você ouve essa mensagem, Deus começa a trazer à luz quem é a Ruth na tua história. E se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue. E que ela te faça lembrar que você não está sozinho nessa terra, e que você não está desamparado. Porque se a tua percepção é que todo mundo te desamparou, a palavra te lembra que sim, sempre haverá uma Ruth perto de você. Não, eu quero declarar isso para que você entenda. Sempre haverá uma Ruth perto de você. Em nome de Jesus, se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue para te lembrar. Você não ficará sozinha. A Bíblia continua. É a história de Ruth, é ela chegando, de Noemi, chegando na cidade, e todas a chamando de Noemi. Oi, Noemi. Noemi, você voltou. Todo mundo está comovido com a dor dela, todo mundo sabe. Só que aí ela diz: não, gente, não, por favor, não me chamem de Noemi. Eu era Noemi antes de sair, mas a minha vida está destruída. Ela está dizendo, em outras palavras, isso. Agora eu não sou mais agradável, eu sou amarga. É isso que eu sou, mas não é isso que ela é. É isso que ela enxerga. Entenda que às vezes o que você enxerga de você é uma imagem distorcida que a dor e as crises fizeram você enxergar. Mas o que nós enxergamos, o que Deus enxerga, o que as pessoas que te amam enxergam é totalmente oposto do que você vê. Se o que você vê é destruição, eu quero dizer que o que Deus vê é esperança. Se o que você vê é o fim, quem te ama vê como uma oportunidade de recomeçar. Você precisa apenas mudar a perspectiva de você sobre você e alinhar com a expectativa de Deus sobre a tua história. Deus, o que o Senhor vê, porque o que o Senhor vê é o que eu quero enxergar. Noemi se dizia amarga, mas Deus nunca viu Noemi amarga. Deus sempre olhou para Noemi e chamou ela de agradável. Sabe, Ruth nunca viu Noemi como Mara. Ruth sempre viu Noemi como Noemi. Então por que ela acha que é Mara? Porque ela está esgotada. E isso é o problema de tudo. Quando estamos esgotados, a nossa percepção se altera sobre tudo, sobre todos. Quando estamos esgotados, pensamos que não temos valor. Quando estamos esgotados, olhamos para um gatinho e enxergamos um leão. Os pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas, e aquilo que é simples se torna uma calamidade. Estamos esgotados. Então, meu lindo, se esta é a fase que você se encontra, eu quero dizer que existe uma válvula de escape para você. E a válvula de escape tem nome. Jesus.
Jesus é aquele que acalma a tempestade, que tira de nós toda a dor e que nos faz lembrar do que Deus pode. A Bíblia termina dizendo que a nora, isso aqui é demais, a nora de Noemi, a Ruth, casou de novo e casou com um homem chamado Boaz. Boaz é pai de Obed, Obed é pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e Davi é da genealogia de Jesus. Sabe o que acontece? Deus não renovou apenas Noemi, Deus renovou a história dela, e toda a esperança lhe foi devolvida com uma família nova que Deus deu para ela. Só que agora Noemi é parte da família de Jesus. E eu descobri algo nisso tudo. Li Noemi, me apaixonei por ela. A Bíblia diz: Deus mudou a sorte de Noemi, restaurou a esperança de Noemi. Ruth não abandonou ela, glória a Deus que não abandonou, porque a perspectiva dela mudou ao longo da história. Quando veio os netos, quando a família se refez, tudo mudou. Mas eu vou te dizer, tem gente que pensa que o esgotamento vem só dos dias maus. Não, o esgotamento também vem dos dias bons. Você acredita que é possível se esgotar na fase de maior sucesso da vida? As pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa que só o pobre tem isso. Não, lindo, o rico também tem. Aqueles que conquistam grandes feitos também têm. E se você não cuidar, se nós não nos cuidarmos, em qualquer momento a gente pode se esgotar sem saber. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias, que venceu os soldados, os profetas de Baal, na espada. Uma guerra que ninguém poderia dizer que alguém poderia vencer, e ele venceu. Só que quando a notícia chegou para Jezabel, Jezabel disse que ia matar ele. Um homem que venceu soldados à espada morreu de medo de uma mulher e foi embora desejando a morte. Sabe o que é isso? Esgotamento. Esgotamento, lembra? Faz a gente olhar um gatinho e confundir com um leão. Faz a gente olhar um riacho e ver um mar tempestuoso. Não. Comece a perceber os ruídos à tua volta. Comece a perceber os sintomas. Seja uma Ruth na vida de uma Noemi. E se você é uma Noemi, clame para que Deus envie uma Ruth. Mas não esqueça que a tua perspectiva vai ter que mudar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Eu vou perguntar: você quer uma palavra para que isso aconteça? Você acredita que com um versículo é possível renovar a esperança? Que com uma palavra de Deus é possível restaurar a nossa fé? Eu vou dizer para você, a minha vida mudou com uma palavra na hora certa. E eu declaro que esta palavra encerra esse ciclo de esgotamento na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua perspectiva e visão sobre si, sobre tudo, sobre todos, sobre Deus. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Prepara. Sabe assim, se você está de cinto, coloca o cinto e amarra. Puxa o cinto. Se você está esgotado, segura na cadeira. Olha, presta atenção. Se você está vivendo isso, é para mim essa palavra. Diga dentro do teu coração: Deus, eu quero que seja para mim essa palavra. Senhor, eu quero que seja para mim. Eu sou o alvo. Então prepara. Não temas. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, eu te sustentarei com a minha
minha mão direita. Ruth não aparecer no teu caminho, Noemi, não mude o teu nome para Mara, porque tu és agradável e o Deus de Israel é o teu Deus, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Teve momentos que eu precisava de uma Ruth, e a Ruth não chegou, mas teve que nos momentos mais difíceis não desamparou, que nos momentos onde toda a esperança se esvaiu, não foi embora. Eu agradeço a Ti, Jesus, porque eu só estou aqui hoje, pregando a Tua palavra, porque o Senhor teve misericórdia de mim e transformou o meu pranto em alegria. Em Teu nome, Jesus, obrigado. E que da mesma maneira que isso veio sobre Noemi, assim também veio sobre Elias, quando ele estava na caverna e Deus entrou e disse: o que está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, levanta, come e vai, porque o que eu tenho contigo é grande. Deus fala com você hoje: ei, sacode a poeira, levanta e se prepara, porque o melhor ano da tua vida só está começando. Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu alento. Enquanto eu oro agora, Jesus, tem gente nos carros, em ônibus, na sala das suas casas, sentadas no chão, prostradas aos Teus pés, Jesus, chorando na Tua presença. Senhor, que um bálsamo do Teu Espírito Santo conforte agora, console o coração dolorido, esgotado, e que tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Ah, Jesus. Tem que respeitar vocês, irmão. Tem que respeitar. Vocês são diferenciados. Mas olha, a cada série que passa, fica melhor, sabe? Cada dia que passa o Senhor vai fazendo coisas novas. Que bom que você está aqui e que bom que você está assistindo essa palavra. Eu tenho uma mensagem de Jesus para você. Eu tenho certeza que você hoje vai sair desse vídeo, dessa palavra, de uma maneira diferente de como você chegou. Amém? Você crê nisso? Antes de ir para a mensagem, irmão, curte o vídeo, rapidão, dá um likes, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Nós queremos chegar em 10 milhões, é pouquinho. E outra, uma promessa: quando nós chegar em 10 milhões, nós vamos dar para um inscrito do canal uma viagem para Israel,
Aí tá mais um negócio que nós estamos assim pensando, como nós vamos fazer? Mas nós vai. Então, se inscreve, ativou o sininho, vamos pro vídeo. Irmão, essa é aquelas mensagens que pra gente construir, a gente vai precisar destruir. Vamos entrar em briga com meio mundo, mas por um bom motivo. Por um bom motivo. Salmos, capítulo 41, verso 1, diz o seguinte: abençoado é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. Em outra tradução diz: feliz. Feliz é aquele que se importa com aqueles que padecem. O Senhor livrará em tempos de dificuldade. O Senhor o preservará, o manterá vivo, e ele será abençoado sobre a terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor fortalecerá sobre o leito da enfermidade, e a sua cama não o vencerá. Três irmãos só não recebe. Amém. Vamos lá. Existe um sentimento que ronda corações todos os dias, que cegam, que fazem com que todas as nossas motivações sejam abaladas e que a gente perca o coração daquilo que Jesus tem para nós. É um sentimento de ausência, ou aquilo que nós chamamos de infelicidade. Nos sentimos infelizes porque comparamos com o padrão de felicidade que nos vendem, e como o padrão de felicidade que nos vendem está distante, a gente se sente infeliz por conta do padrão. Eu vou melhorar. Estamos na geração dos resultados. Estamos na geração aonde sucesso se mede no saldo, aonde felicidade se mede na casa, no carro que você mora, anda na casa que você mora, aonde as pessoas estão dizendo para nós que a gente tem que ser empreendedor, a gente não pode ser funcionário. Que absurdo! Você CLT, você é um fracassado, você é infeliz. E as pessoas estão colocando cada dia mais um sinônimo de felicidade conectado a um resultado que se diz ser o ideal. Então, nós sempre estamos sendo abalroados por mentiras. Estão nos vendendo a cada dia uma felicidade que não é real. E a gente só sabe que não é real quando descobre que o que venderam depois de comprado não tem o sentido que disseram que tinha. Só se descobre quando se consegue. E aí você percebe que precisava de muito pouco para ser feliz de verdade. Olha só, eu abro a minha internet todos os dias. Eu sou como vocês. Eu gosto de stalkear. Que é? Você achou que não? Gosto. Meu algoritmo é estranho. Aparecem coisas estranhas. E eu também sou abalroado por promessas. Ai, irmão, e eu tenho um problema. Eu não consigo guardar pra mim. Então eu chamo a minha esposa. Falei, olha aqui que absurdo. E aí, hoje é a geração de ostentação. As pessoas mostram as coisas. E eu sei que tem gente que mostra para incentivar, e glória a Deus. Mas você percebe que quando vem acompanhado de uma arrasta para cima, o objetivo é errado.
E quase sempre manda a gente arrastar pra cima depois. Esfrego na nossa cara um carrão e no final diz: quer? Arrasta pra cima. E a gente diz: eu quero. Porque se eu tiver um carro desse, aí sim. E é por isso que estão tudo ficando cada vez mais rico. E aí esfrega um avião na nossa cara. E a gente pega 3 conexões pra viajar, irmão. Uma humilhação e fila, tira da fila, cancela voo. Na nossa vez, quando a gente não vai, eles não cancelam. Quando o piloto não vai, cancela todo mundo. Não é verdade? Sabe, essa verdade que nos estão colocando, ela é muito perigosa. Porque daí a gente está pensando o seguinte: olha, então o dia que eu ter isso, aí sim eu vou ser feliz de verdade. E aí a gente vai para a Bíblia. Bíblia. O que é ser feliz quando a gente olha pela palavra? A Bíblia vai dizer, a primeira coisa que a gente já fica revoltado: feliz é o homem a quem Deus corrige. Que não gostei. Jesus está dizendo para mim e para você: feliz é o homem a quem recebe a repreensão minha. Isso é sinônimo de amor. Deus só corrige aquele que ama. Obrigado, irmã. Tem uma irmã que recebeu lá. Preciso de mais uns 2 irmãos. Irmão, Jesus está dizendo para mim e para você: feliz você é quando você entende que eu sou o teu pai de verdade e me importo com aquilo que você vive e faz. Se eu puxo a tua orelha é porque eu te amo. Tem mais. A Bíblia diz: feliz é aquele que acha sabedoria. A Bíblia está dizendo: feliz é aquele que acha a sabedoria. Feliz é aquele a qual o Pai corrige. Feliz é aquele que deleita-se no Senhor, que descansa nele. A Bíblia não está falando em momento nenhum de resultado. A Bíblia não está falando de momento nenhum de posse. A Bíblia não está falando de momento nenhum de uma faculdade. A Bíblia não está falando de momento nenhum de nada disso. A Bíblia está dizendo que felicidade é quando Jesus está conosco, e o resto é resto. Sabe, e eu queria que a minha geração ouvisse isso com urgência. Lindo, nada que o mundo te oferece te trará a felicidade verdadeira. Tudo é passageiro, tudo perde a graça, tudo muda de sentido, tudo vai desgastando com o tempo. Apenas uma coisa dura para sempre. Apenas algo é perene e duradouro, e o nome é Jesus. Então agora eu começo a ficar um pouquinho com vergonha alheia de quem ostenta, de quem vende isso como felicidade. Vou falar uma coisa pra você. Gravei um programa de televisão agora, que vai ao ar agora, domingo, com a Eliana. Uma mulher maravilhosa, mulher linda, simpática, querida. Muito mais. Mas foi maravilhoso. Agora escuta essa. Ela foi na minha casa. Irmão, eu tava morrendo de vergonha. E eu fiz a casa dos meus sonhos. Eu não tava com vergonha dela. Eu tava pensando assim: o que as pessoas vão pensar? Sabe, será que eu não tô sendo esse, ostentando e tal? Só que aí eu entendi um negócio. As coisas da nossa vida, do final, estão totalmente conectadas com as do começo. Eu vou explicar. A felicidade que nós vivemos na nossa casa hoje ficou muito claro. Nós vivíamos lá na kitnet igual. Irmão, nós era muito felizes na kitnet. Nós se entrombava toda hora. Irmão, um ar gelava a casa toda. Parecia a Europa. Um ar, 9.000 BTU. Gelava tudo. A conta era mais alta que o aluguel. E nós não estava nem aí, irmão. Era feliz demais. Nós entendemos desde o começo que nunca estava no negócio, que nunca estava no carro, nunca estava na casa, sempre estava na gente. Então eu e a minha chefe, a gente descobriu mais rápido, graças a Deus, que a gente nunca precisou de nada daquilo que hoje Deus nos deu por graça e misericórdia. Deus deu porque quis, mas não teve nunca a ver com aquilo, sempre teve a ver com o coraçãozinho nosso.
Vocês vão ver depois, se o dia que quiser ver, vai estar lá na televisão. Eu coloquei na frente da minha cama um papel com as continhas da minha primeira kitnet. Eu achei, estava na folha do meu caderno da faculdade, as continhas, R$20 por mês, R$30 por mês. E eu coloquei só por um motivo, para toda vez que eu olhar, lembrar daquilo. Lembrar que nunca foi sobre o lugar, sempre foi sobre o coração. E aí eu começo a entender que a minha geração precisa disso rápido, urgente, porque está todo mundo hoje vivendo uma vida infeliz, dizendo: o dia que tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. O dia que eu me formar, aí eu vou ser feliz. O dia que eu casar, irmão, tem gente que pensa que vai... Ai, meu Deus, vai viver tudo, nossa, vai viver pelado dentro de casa. Irmão, vamos orar. Jesus, tem misericórdia. Sabe, a gente sempre está condicionando, ou se não está sendo saudosista de uma época que vivemos. Sabe, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu era feliz. A gente sempre está conectando ou ao passado ou ao futuro. Aí tem todo esse marasmo de informação que estão mentindo pra gente. Para mim a história do pescador é maravilhosa. Lembra do homem que é muito rico, que vai visitar o pescador e fala pro pescador empreender, e aí ele vai poder pescar aos finais de semana igual ele. Ele diz: mas eu faço isso todo dia. Sabe, algumas coisas na vida são constrangedoras. É quando você encontra alguém muito simples que é mais feliz do que você. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você que eu tô aprendendo a cada dia. Existe muita felicidade em ambientes devastados às vezes pela vida. Muito mais do que a gente imagina. Sabe, é muito louco quando você é consolado por alguém que queria consolar. É muito doido quando você tenta ser bênção na vida de alguém e a pessoa que você menos espera tem mais palavra para você do que você para ela. É muito constrangedor quando você vê alguém que não tem a roupa melhor, o carro melhor, a casa melhor, mas o sorriso dela é mais largo do que o seu. Sabe, aí a gente começa a tentar buscar rápido o que é essa felicidade. E eu descobri na palavra: a felicidade existe quando você não vive para si, quando você vive para o outro. Não, eu vou melhorar. A felicidade reside quando você consegue servir o próximo. Quando você consegue servir o outro, ali você se realiza de verdade. Sabe, quando você vê no olho do outro que o que você faz impacta, liberta, transforma, ajuda, abençoa, aquele momento é o que a gente pode chamar de felicidade. Quando o nosso coração não está ensimesmado, quando tudo aquilo que a gente faz não gira como nós no centro, mas sempre para o outro, sempre para ajudar alguém. Por isso que quando nós fazemos para abençoar, somos mais do que abençoados. Por isso que quando servimos, somos servidos. Jesus diz: quem é maior, quem está à mesa ou quem serve a mesa? E a gente vai dizer: é quem está. E ele diz: não, eu sou aquele que serve a mesa. Ele está dizendo: quer ser feliz? Sirva o próximo, sirva quem precisa, sirva o pobre, sirva o doente, sirva o necessitado. Se você serve, eu vou cuidar de você. Se você serve, eu vou guardar você. Se você serve, eu vou abençoar a tua casa. Se você ajuda, eu vou ajudar você. A palavra de Jesus está dizendo é isso: se você se importa com o pobre, eu vou me importar com você. Quer o favor do Senhor sobre você? Não se preocupe contigo, se preocupe com o outro.
Quer a bênção de Jesus sobre você? Seja a bênção na vida de alguém. Quer a graça de Jesus sobre você? Seja a bênção na vida de alguém. Você vai começar a perceber que o favor do céu é derramado sobre você. As bênçãos do Senhor jorram sobre a tua vida. Por isso que generosidade tem colheita extraordinária. Por isso que quando o nosso coração é liberal, não somos propriedade do dinheiro, mas donos dele, conseguimos fazer com que aquilo se multiplique. E não é porque vem tudo pro nosso bolso, é porque irradia na vida das pessoas. Quando você faz pensando no outro, Jesus olha para você. Sabe que eu amo? Porque os 4 amigos, aqui vou conectar uma outra história, só porque veio na minha cabeça. Quando os 4 amigos levam o paralítico pelo telhado, a Bíblia diz que Jesus curou o paralítico por conta da fé dos amigos que estavam no telhado. Quando você faz para o outro, Jesus está olhando para você. Quando você ajuda, você está sendo alvo do favor do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: melhor é dar do que receber. Se você acha que o testemunho maior é quando você recebe, você está enganado. O maior testemunho é quando você pode dar. Sabe, agora tem um problema. Todo mundo está dizendo que o dia que ter vai fazer. O dia que eu conseguir aquilo que me venderam na internet, eu vou ajudar os outros. Está errado. Você nunca vai dar, você nunca vai fazer, você nunca vai transbordar se a tua condição está no futuro. Porque você está esquecendo do tempo presente. Ajuda, amor, a gente faz com aquilo que temos nas mãos agora. Você já viu o papo de final de ano das famílias da Mega Sena? Família de vocês: ai, não sei, porque nós temos a nossa reunião, nós comemos uma colomba. Como é que é o nome? Não, qual é o nome daquele outro negócio lá que chique, gente rica come? Como é que é? É um panetone. Nós nem fazemos amigo secreto, coisa de pobre. Irmão, é muito bom, é muito bom. Presente de R$50, ninguém respeita. O povo dá de 30. É muito bom, você passa raiva, fica com raiva do parente no dia 25. Irmão, e tem uma coisa que é muito comum dessas festas de final do ano, que está bem próximo da tal da Mega Sena. Aí é muito bom ver o povo falar: se eu ganhar na Mega Sena. Primeiro que já tem um ninja, ele diz: eu vou sumir. Ninguém vai me achar. E ele já canta a pedra: se eu desaparecer, não me procura, que eu tô milionário em um canto desse mundo afora. Uau! E aí tem o que é o generoso. Nossa, esse conhece o problema dos outros e começa a colocar na mesa: vou pagar o colégio dos teus filhos. Obrigado. Vou quitar a tua casa. Vou dar uma casa pra mãe. A mãe já: ai meu Deus, que filho maravilhoso. Ô gente, eu vou te falar: quem espera para fazer, nunca fará. A Bíblia diz que aquele que espera o vento para semear, nunca colherá. Quem quer fazer, faz com o que tem agora. Quem quer ajudar, ajuda com o que tem agora. Tem 10, divide 10, dá 1. Ajuda com como você puder, mas tem que ser com agora. Eu quero que você entenda que é isso que atrai o favor do Senhor sobre nós e a felicidade genuína. Eu quero que você arranque isso do coração. Ai, porque eu sou infeliz. Não, irmão, cala a boca. Você está vivo, rapaz. Você está acordado vendo essa mensagem. Você tem motivo de sobra para agradecer. Coloca na frente da tua vista os pontos incríveis da tua história. Começa a olhar todos os livramentos que Deus já te deu. Começa a trazer à memória tudo que Deus já fez por você. Lembra da onde Jesus te tirou. Começa a lembrar que tem gente que não tem onde dormir, não tem o que comer, e você comeu top, tá tudo certo. E se você comeu não tão bom como gostaria, começa a lembrar que tem gente que morreu de fome no mesmo dia que você reclamou da comida. Coloca isso na tua cabecinha. Lindo, você vai sair de casa soltando foguete. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não agradece. Deus te deu vida e você não percebeu ainda. Sabe, quando a gente coloca tudo na frente dos olhos, a gente diz: Deus, a minha vida, eu tenho muito motivo para agradecer. Aí a felicidade começa, a gente começa a transbordar. Mas tem um porém aqui. Ele está aqui. E aí eu preciso terminar aqui. É que a gente só entende a função de servir quando entendemos que fomos servidos primeiro.
Nós só entendemos o amor de Jesus quando fomos servidos por Ele primeiro. Só que aqui mora um negócio. Já foi. Já aconteceu. A cruz já é uma realidade. O amor de Jesus já foi derramado sobre mim, sobre você. Ele se doou na cruz. O Pai entregou o Filho por mim e por você. A felicidade do céu reside em um sacrifício. A nossa felicidade reside nisso. Agora, quando eu passo para a minha vida, eu descubro algo maravilhoso e que você nunca mais vai poder esquecer. Você promete que não vai esquecer? Promete de dedinho? Sim. Você promete que não vai dizer que você é o homem mais sofrido da terra? Que a sua vida é mais difícil que a de todo mundo? Você promete que não vai ficar de ó céu, ó vida, ó azar, e vai tomar vergonha na carinha que Jesus te deu? Você promete que vai mudar a perspectiva sobre tudo? Então vamos lá. A sua felicidade não está no teu passado, vírgula. A sua felicidade não está no seu futuro. A sua felicidade não está no que você já viveu. A sua felicidade não está naquilo que você ainda vai viver. Eu vou melhorar. A sua felicidade não está no carro novo, não está na casa nova, não está na família grande. A sua felicidade não mora no porvir, nem no passado. A sua felicidade mora no... Sabia que vocês iam errar. A sua felicidade mora no... Alguém falou servir. A sua felicidade mora no... Você só vai descobrir quando começar a... E como eu começo isso? Eu vou dar um exemplo. A pessoa que está do teu lado, você conhece? Parece bobo, mas a maioria de nós, quando perguntamos para quem senta perto de nós se ele está bem, a gente nunca espera a resposta. A maioria de nós falamos para centenas de pessoas todos os dias: oi, tudo bem? Como vai? E a gente nunca parou para ouvir a resposta, porque a gente não quer servir. A gente não quer ter que parar. A gente não quer ter que estender as mãos de verdade. A gente não quer ajudar. Quando foi a última vez que você viu um pneu furado de alguém e parou para ajudar a trocar? Sabe o que a gente diz? O problema não é meu. Quando foi a última vez que você viu o cartão de alguém no mercado sendo reprovado e pediu para ajudar a pagar a conta? Quando foi a última vez que você ajudou alguém de verdade? Sabe de uma coisa? Tem dias que eu tô no mercado, na padaria, que eu oro, e eu não tô brincando, eu oro pro cartão do homem reprovar. Porque é viciante ajudar. É maravilhoso. Quando você diz assim: não passou? Posso? Aí a pessoa fala assim: sério? Aham. Você mete o cartãozinho, irmão, porque você já sabe que um dia o cartão teu não passava nem a pau. Eu sei, irmão. Tinha dia da minha vida que o cartão não passava nem com reza brava. Não ia. Ele me abandonava no momento mais difícil.
E aí assim, aprovado. Aí a pessoa fala assim, muito obrigado. Aí, irmão, eu vai pro carro. Irmão, eu já vou pro carro chorando já. Eu já vou assim, oh Senhor, que coisa maravilhosa. Muito obrigado. Sabe por quê? Porque a felicidade reside quando você serve o outro. Eu não gosto de pedir ajuda, mas aprendi que isso só acontece quando eu aprendo a ajudar quem precisa. Servir. Eu quero que você saia desse vídeo motivado a servir alguém, a servir às vezes a quem que você não gosta. Quer um copo de água? A pessoa fala assim, vai vir veneno? Prometo que não. Vou trazer água lacrada. Sabe, pode ser muito simples, mas é uma coisa que muda a vida da gente para sempre. E eu vou contar só uma história, que eu prometo que é a última vez que conto ela também. Quando eu tinha 19 anos, eu era líder de jovens de uma igreja muito pequena. Eu vou tentar não falar de valores. No primeiro eu vou falar. O outro pode dar inveja. Eu estava nessa igreja, convidamos um irmão muito simples para pregar, muito humilde. Me lembro da mensagem dele até hoje, o crente Águia. Ele era muito humilde. Nós éramos em 12 jovens. E eu fiz uma oferta para abençoar ele, porque ele tinha ido com o carro dele, tinha se deslocado de um bairro longe, e deu R$8 a oferta. Só tinha gente rica na sala. Irmão, eu peguei aquele envelope, olhei R$8 e falei assim, que vergonha. Meu Deus do céu, não paga nem o combustível. O homem foi de Opala, não tem como pagar o combustível do Opala. Vamos deixar abastecendo com o carro ligado, ele nunca enche o tanque. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Vou fazer uma oferta, uma segunda chamada? Vai ficar feio. Aí eu peguei, quem já viveu isso ou está vivendo sabe. Era sexta-feira, tinha uma nota na minha carteira para passar. Cinquentão. Irmão, R$50 dava para fazer muita coisa. Racha uma pizza com mais gente igual você. Coca de 3 litros. Se tiver de 4 litros, compra de 4 litros. Ninguém pede sobremesa, café só se for de graça. É assim. Eu olhei aquilo e falei, eu vou fazer. Tirei os R$50, coloquei junto com os 8, dei para ele. Ele abriu o envelope e falou assim, irmão, esse final de semana na minha casa vai ter carne. Puxa vida. Eu me lembro que eu falei, pô, que bênção, irmão. Abracei ele, dei um abraço nele. Ele falou assim, mas fica tranquilo, que o Senhor vai reverberar na sua vida 100 vezes mais. Falei, amém. Sou bom de conta. Saí, fiz a conta, 100 vezes deu muito. Falei para minha esposa dentro do carro, vida, se Jesus desse 10 vezes mais, nós tava rico. Mas eu nem sabia do que viria. Naquele final de semana foi a primeira vez que eu preguei num evento maior, que devia ter umas 300 pessoas. Naquele evento, eu me lembro que o irmão, o pastor que me recebeu, me chamou no final do domingo. Primeiro colocou a gente num hotel. Eu nunca tinha ficado no hotel na minha vida, chique. Irmão, dava para ver o mar. Eu nunca tinha visto o mar daquela vista. Tava me sentindo rico, com o ninho lá embaixo, tudo certo. Aí o irmão me chamou no final do domingo e disse, queremos te dar uma oferta. Eu falei, é? Como assim? Ele falou, vamos te abençoar. Quanto que você cobra? Eu falei, não sei. Não sei nem que cobra. Ele, não, a gente tem que te abençoar. Você veio, tem que pagar. É? Não sei, quanto o senhor quiser. Aí ele começou, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500. Me deu os R$500. Irmão, naquele dia eu saí chorando dali. Chorando porque fiz a conta do 10 vezes. Lembra do 10 vezes?
Falei, caraca, devia ter acreditado no 100. Calma, cara. Mas já que foi no 10, top. Aí, agora escuta só. A vida mudou, passou muito tempo. Eu só quero que você entenda como há a felicidade no servir e como nenhuma semente lançada é em vão. Eu estava muito tempo na frente, já vivendo com a minha esposa, já vivendo uma realidade muito melhor, graças a Deus. E um homem foi fazer uma oferta para um grande evento que precisava de ajuda. E ele falou assim: lembra, garoto? Ele não me conhecia. Que você deu um valor de R$50 e aquilo que você tinha era o seu tudo, e você entregou. E eu tô aqui já, lembro. Aí ele falou: pois bem, a sua vida mudou há muito tempo e você ainda pensa que aquilo é o seu tudo. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu fazia uma oferta, eu fazia no mesmo valor daquela vez. Estava falando comigo, era exatamente eu. A vida mudou, mas a minha mentalidade ainda era lá de trás. Minha generosidade ainda estava conectada com o tempo de escassez. E a vida já tinha mudado. Ele falou: pois então, entenda que Jesus já mudou a sua vida. Transborde mais do que você tem transbordado. Irmão, eu na hora tomei uma decisão. Naquele dia, eu não vou falar de valores, eu entreguei a maior oferta da minha vida naquele dia. E eu pensei, irmão, que a minha esposa ia ficar bolada comigo, porque eu estava voltando liso, leso, solto, e tinha raspado os pila que tinha em casa tudo. Liguei para minha esposa, mandei uma mensagem: amor, resumo da conferência, fiz isso. Daí ela falou assim: amor, essa é a marca da nossa família: generosidade. O João vai ser um homem generoso, o Noah vai ser um homem generoso. E aí, irmão, eu comecei a chorar e fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Lembra? Feliz, mais feliz é o que dá do que aquele que recebe. Só que nenhuma semente é esquecida. Eu espero que vocês entendam o que vem depois. A gente só vai descobrir quando começar a servir o próximo. A gente só vai descobrir o tamanho do Deus que a gente tem quando a gente começar a se importar com quem Ele se importa. Eu só posso te dizer uma coisa: vale a pena. Vale a pena ajudar, vale a pena se sacrificar pelo outro, porque a tua felicidade sempre será redobrada. Quer ser feliz? Serve quem está perto, serve quem está do teu lado. Faça isso. Termina esse vídeo, escolha alguém para servir, escolha alguém para abençoar. Faça algo para a vida de alguém. Faça isso por a vida de alguém. E eu não estou pedindo nada para você, esqueça de mim. Faz por alguém que está perto. Imagina que vergonha pedir algo para você. Nada. Faz por quem está perto. Faz por quem os teus olhos enxergam. Chama alguém da tua família que você sabe que precisa. Para de ignorar. Porque quando a gente descobre que esse é o segredo da felicidade, a gente se vicia em ser feliz. Tem alguém que quer ser viciado nisso? Levanta a mão. Jesus, Tu és o maior modelo de servir. Tu és o maior exemplo, Jesus. O Senhor fez tudo primeiro, Jesus. Tudo primeiro, tudo primeiro. O Senhor se entregou primeiro, serviu primeiro e deu o que tinha de mais precioso. Jesus, a gente não quer cair nesse papo desse tempo, aonde a felicidade está conectada em coisas que se destroem. Jesus, a gente quer a felicidade verdadeira. A gente quer a Tua paz dentro de nós. A gente quer poder servir as pessoas à nossa volta. A gente quer seguir o padrão que o Senhor ensinou. Não é sobre o que temos, é sobre o que carregamos. Jesus, é sobre o Senhor dentro de nós, a partir de nós. Deus, no nome de Jesus, Pai, coloca na frente dos nossos olhos. Traz para perto da gente. Quem que eu posso ajudar? Quem
quem que eu posso servir? Quem precisa de mim que os meus olhos ignoraram até agora? Jesus, eu quero fazer algo pela vida de alguém hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. É que eu não sei você, mas eu já fui muito ajudado. Eu já soube o que era estar no outro lado e precisando de pouca coisa para alguém, mas que era extremamente grande para mim. E assim como a palavra diz que aquele que muito é perdoado ama muito mais, sabe? Ama mais. Eu quero que você entenda, lindo, que dá pra gente fazer mais pelas pessoas, que dá pra gente servir mais a nossa geração. Se o cristão, isso é cristianismo, se a gente entender, a gente consegue mudar a vida de pessoas à nossa volta. Só quero que você entenda, pelo amor de Deus, faça algo pela vida de alguém que você vai entender o que eu estou te falando. Faça algo, mas não faça o comum, faça além. Faça além, porque talvez um dia quem você ajudou seja a bênção da vida de milhares de pessoas. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Ó, vou falar uma coisa pra você. Se você abriu essa mensagem com esse tema, eu quero ser melhor, nos primeiros dias de 2023, 23, nós já temos o poder de acelerar. Nós já estamos em 2023. Paulo já torou, as contas já venceram, o 10º acabou. Vamos reagir assim, entendeu? Nós já estamos agora em 2023. Nós estamos gravando em 2022, mas esquece tudo. Nós já estamos em 2023 junto com você que está assistindo essa mensagem. E você abriu, você é sinistro, porque o tema é provocativo. E se você quer ser melhor, irmão, eu tenho certeza que essa palavra vai ser de Deus para você. Então eu vou fazer o seguinte: pega essa mensagem, manda para uns amigos teus que também falaram para você na virada do ano. Ai, que doido. Compartilha, entendeu? Falaram para você na festa de jantada do Natal, que deu briga na última, né? Ah, porque em 2023 eu vou ser melhor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser mais crente. Não deixa ele esquecer não, manda esse vídeo para ele. Fala assim: ó, você falou que queria, pois tome. Se você está assistindo essa mensagem, que o seu ano de 23 seja extraordinário. Mas não esquece, bebê, nós queremos chegar a 10 milhões de inscritos nesse canal. Falta só... Então se inscreve, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Tem lugar que a gente vai que não devia ter ido, né? Eu fui no lugar esses dias, irmão, só para apanhar. As pessoas começaram a me bater. É verdade, começaram a falar sobre mim pra mim. Porque quando alguém fala mal de você pros outros, eu acho que é melhor. Mas quando fala de você pra você, a esposa junto falando assim, ó: é verdade. Eu já tentei falar pra ele, mas já viu, né? E eu olhando pra minha esposa assim. Eu sentei numa mesa e fui confrontado com algumas coisas. Talvez eu fale pra vocês. Se
os metidos. Porque se eu falar, irmão, tem gente que vai gostar até um pouquinho menos. Porque a gente é difícil, hein? Todo mundo aqui tem um lado que não é público, que poucas pessoas conhecem e que precisa ser moldado dia após dia. Senão esse lado destrói o que todo mundo vê. Quando vê, acaba tudo. O que viu, que ninguém viu, confusão, explodiu. E é assim que a vida funciona. A gente tem o secreto, que a Bíblia diz que é exatamente isso que faz o Senhor publicamente te honrar. E nós temos o que os outros conhecem. E sempre tem algo dentro de nós que precisa ser moldado. Só tem um problema aí, porque a maioria de nós não vive: arrogância, soberba, orgulho. É porque eu sou bom demais. As pessoas que são difíceis. Porque meu maior defeito é que eu sou detalhista. Irmão, por isso que eu não faço pesquisa, entrevista de emprego com ninguém. Que se a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, eu falo assim: pare de ser mentirosa, tá? Já viu? Tem gente que fala: é porque eu sou muito perfeccionista, esse é meu maior defeito. Olha só que anjo. E a parte de ser perfeccionista que te faz maltratar os outros. E quem pensa o contrário, que você não respeita, porque você tem o seu padrão? Bom, Salmos capítulo de número 51, versículo de número 11, é um modelo a ser seguido. Diz o seguinte: o salmista dizendo: Senhor, não me expulse da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustenta dentro de mim um espírito equilibrado. Uau! É o salmista dizendo: Senhor, se o Senhor não fazer mexer, tocar, o que está aqui desequilibra. Sabe, se o Senhor não entrar na revisão, o pneu gasta demais e eu derrapo na pista. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu, final do ano, quando vai chegando assim, Deus sempre dá uns cacetes em mim. Sempre. E tem umas pessoas que são assim do manto, sabe? E que só me pegam no final do ano, irmão. E eu já estou marcando para 2023 não ver essas pessoas. Porque é desafiador ser confrontado. É desafiador quando Deus te coloca você para você. Quando você se enxerga. E aí é onde surge essa expressão: eu quero ser melhor. Essa expressão, ela pode ser apenas algo clichê, ou ela pode ser resultado de uma profunda reflexão sua. Só que perceba que essa frase, provavelmente, não sei você, mas eu já falei milhares de vezes, e grande parte delas, o que eu disse que seria melhor, não consegui melhorar. Já viu isso? Por exemplo, uma coisa bem simples, e pode ser para brincadeira para alguém, mas eu prometo para mim toda semana que na outra semana eu vou começar a fazer corrida. Falei, eu vou fazer o tal do cardio, que os fitness dizem. O cardio. Falei, eu vou acordar cedo, eu não vou comer, colocar meu tênis e vou pra rua. E aí chega o dia, ou eu tô viajando, ou a chuva do Senhor, que eu acho que é o Senhor me livrando. Começa. Aí eu olho pra mim e digo: filho, não precisa hoje. A gente se dá uma desculpa. A gente conta uma história pra gente acreditar. Tá vendo? Deixa pra semana que vem. Porque se você não começa segunda, por que fazer terça se você já perdeu segunda? Mais uma semana. Aí eu fico, nossa, é verdade, Senhor. E nesse caso eu sou meu próprio Senhor. E aí a gente não muda. E a gente não muda. E a gente diz: olha, eu vou orar
todos os dias. Eu vou começar a tocar em pontos sensíveis. Eu vou orar todos os dias. E a gente lembrou hoje que a gente disse isso há um mês atrás. Sabe qual é a loucura de tudo? Porque os cenários, eles têm poder para impactar a gente aqui dentro. Concordamos que vivemos um cenário caótico esse ano no Brasil. Sabe o que é interessante? Porque eu percebi que os vídeos do YouTube, as mensagens, diminuíram em 20% as visualizações. E o que isso importa, Dave? Importa que clarifica de maneira óbvia que alguém está distraído com outras coisas nesse período. Então tinha muita distração. Você estava falando sobre política, brigando sobre política e pensando sobre isso, e a sua cabeça ficou enveredada nisso e não se pensou em mais nada. E aí o outro veio a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo entrou e você não viu mais nada. Só que eu quero que você entenda que sempre vai ter uma crise no mundo para tirar a tua atenção daquilo que você disse que queria ser melhor. Sempre vai ter algo acontecendo à tua volta que vai roubar aquilo que você precisa de verdade dentro de você. Meu lindo, tudo bem, política é importante, mas daqui 4 anos muda. Política é importante, tudo bem, mas você que está aqui, ele nem sabe teu nome. Brasil ganhar ou perder na Copa do Mundo, tudo bem, meu lindo. São o jogador lá, eles não sabem que você existe, não sabem teus problemas, não sabem teus boletos, não sabem das tuas necessidades, não sabem das tuas fragilidades, nem conhece você. Você pode torcer, mas não esquece do que está aqui dentro, porque senão você perde tudo por algo que não tem lógica. E esse é o negócio, a nossa atenção se perde muito fácil. E a gente já disse milhares de vezes que vai mudar, e agora isso aqui é no começo do ano, e você fez um monte de listinha do que você vai mudar. E eu também fiz. Fiz, irmão, sou igual a vocês. Estava nessa mesa, que eu falei para você, eu sentei na mesa lá. Aí eu estou falando de algo que aconteceu, e da minha experiência com Jesus, tal, que eu tive. E aí alguém falou para mim: você tem que melhorar muito, né? Eu falei: o quê? Aí eu sou terrível, irmão. Eu falei: me dê exemplos. E os exemplos começaram a vir. Eu falei: já pode parar já. E a minha esposa disse: falei para ele, ele tem que aprender a desacelerar. Ele fica olhando para tudo, cuidando de tudo, e se estressa, briga com Deus e o mundo. Eu tô assim: poxa vida, amor, é verdade? É verdade. E aí, só que dentro de mim eu tô assim: eu preciso melhorar. Só que aí eu me lembrei, por isso que estou aqui pregando essa palavra para vocês. Eu já disse isso milhares de vezes. Eu já disse isso várias vezes sobre as mesmas coisas. Sabe por que eu falo isso para você? Porque eu gosto que você saiba que não é uma diferença entre eu e você. Não existe. Nós somos iguais. Somos seres humanos, precisamos de Jesus, precisamos revisitar as mesmas coisas, olhar para pontos sensíveis, porque senão a gente desequilibra. A gente desequilibra. Então, ok, eu vou mudar. A questão é: o que eu preciso fazer para mudar? Aqui que mora o cerne da questão. O que eu preciso mudar para poder alcançar a mudança que quero? Entende? Tem as pequenas mudanças, as grandes mudanças. E agora eu vou ser bem sincero com você. A corrida, sabe por que eu não corro? Porque eu conto uma história para mim. Mas sabe por quê? Porque eu ainda respiro com facilidade. Mas o dia que uma doença me atacar e o médico me dizer: se você não correr, você morre, meu lindo, pode estar caindo o raio do céu, eu posso estar em Nárnia viajando, eu vou colocar o tênis, a meia, e vou fazer: eu vou correr, porque eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. É porque a maioria de nós deixa para mudar as coisas quando está quase sem esperança. A gente quer mudar o casamento quando o divórcio está batendo a porta. A gente quer mudar a nossa postura no trabalho quando a carta de demissão está em cima da mesa. A gente quer mudar a educação dos nossos filhos quando eles já estão todos traumatizados.
Não, lindo, não precisa esperar a crise se apresentar para você criar mudanças que evitem a crise. Seja sensível, observe, desacelere. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, dentro da minha casa, eu venho mudando muitas coisas. Tem algumas que eu vou ter que mudar agora e a confusão vai ser grande, porque eu vou ter que criar algum motivo. E eu vou te mostrar depois uma forma. Mas eu, dentro da minha casa esse ano, eu tive que mudar algumas coisas. Com os meus filhos, por exemplo. Eu tive meu primeiro garoto, o João. O João é um gentleman. Ele é fino, ele é educado, ele é calmo. Por mais que eu brinco que ele é Pedro, mas ele é a minha esposa. Ele entra no ambiente, tudo bem, não mexe nada. Ele é um príncipe. E mesmo ele sendo um príncipe, ele dá uns vacilos dele. E eu sempre fui muito, como pode dizer, rígido, porque eu tenho muito medo, e todo pai que é pai sabe do que eu estou falando, é um desafio educar uma criança, de ele entender errado o que eu faço, de ele ficar sem limites porque eu estou muito fora, e quando eu volto parece que tem que... Não, eu volto e eu volto. Eu fico com ele, eu dou tempo, eu converso. Então eu era mais rígido com ele. Aí veio o Noah. E o Noah é eu. Aí vocês já imaginam. O Noah é eu, irmão. E o Noah é uma tempestade. Só que ele é tão dramático que eu nunca consegui ser igual com o João, com ele. E quando eu tentei, eu comecei a traumatizar o Noah. Quando eu vi o Noah, estava ficando muito acolhido, sabe, assim, acuado. Então eu chamava a atenção dele, ele começava a chorar muito. E ele dizia, eu não vou trazer mais, papai. E eu tive que repensar a forma. Chamei os dois para conversar. Ou seja, precisei mudar, porque senão o Noah eu iria perder. E aí veio a Serena. E a Serena é eu. Vocês riem porque não é vocês, irmão. Porque quando eu era muito namorador, irmão. E eu oro do meu espírito que essa parte não tenha puxado do pai, que ela tenha puxado da mãe dela. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É menina, então a forma é muito mais diferente. O que eu tive que mudar? De novo, tive que regredir com a galera tudo, porque eu ia criar um abismo muito grande de tratamento com ela. Porque como que eu vou, sabe? Eu não sabia nem como fazer, irmão. Os meus filhos, eu limpei todos eles. Tirava a fralda, trocava a fralda, top, passa pra aqui, pro outro. Ela não. Ela eu falo assim, ô Jesus, pega aqui, vai que eu... É diferente. Mudanças, entende? Agora, essas são mudanças que, por mais que são simples, precisa de atenção. Agora, algumas coisas da vida são distrações tão profundas que a gente só percebe quando deu tudo errado na vida. E a principal delas, é a nossa vida com Deus. A gente só percebe quando não tem mais aparentemente o que fazer. É quando a crise se instala que você vê que dentro do teu espírito não tem mais nada, que você já foi, se perdeu. Sabe, é quando você não sente mais a presença de Jesus. Eu não sei como você é, mas o meu termômetro é o choro. A minha sensibilidade à presença de Jesus é o choro. Se eu não choro, alguma coisa dentro de mim está errado. Então eu falei para vocês da menina que eu estava lá fazendo a limpeza, tal, ouvindo a pregação e comecei a chorar. É que aquilo é o meu normal. Eu me conheço, eu não devia estar ouvindo pregação ali, porque eu sei que se eu sinto, eu choro. Agora, se eu ouvir sabendo que é algo de Deus e não ser a sensibilidade de reagir como normalmente sou, tem alguma coisa dentro de mim. E eu vou te falar, lindo, é muito bom quando você tem pontos de comparação. Quando você não tem, que é perigoso. Eu uso óculos há 5 anos e eu fui cego até os meus 19 anos. Eu namorei com a minha esposa sem vela. E acertei.
Oh, Jesus, eu acho que ela que ainda não colocou o óculos. E eu tento, não vou deixar. Mas brincadeiras à parte, o dia que eu coloquei o óculos, que eu vi em Full HD um amigo meu, frustrante, ele era mais feito do que eu imaginava. Eu coloquei, falei, que isso, Quileito? Foi o que foi? Falei, tô te vendo melhor. Aí eu descobri, porque nunca tinha tido comparação. Não, aquilo nunca havia acontecido. Então quando eu olhei, falei, é isso que as pessoas enxergam. Então a comparação minha de chorar é saber que se algo está errado, entendeu? No casamento é igual. Eu conheço muito bem a minha esposa hoje. Eu sei quando ela diz que não está brava e ela está para me matar. Eu sei no tom da voz dela. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pronto, vai matar. É alguma coisa muito séria. Eu preciso descobrir. E tem a TPM, que é um outro tom de tudo bem. E aí esse eu sei que a morte é iminente, mas não é a realidade. E tem o tudo bem que tá tudo bem de verdade, que é bem difícil. Isso é a vida dá sinais. Agora o problema são aqueles pontos que a gente não percebe se alguém não colocar a mão nos nossos olhos, no nosso rosto e falar, você precisa melhorar. Então deixa eu te incomodar. Como está a sua vida com Deus? Você busca Ele todo dia? Não, você precisa melhorar. Você lê a Bíblia? Você medita na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é nosso manual de regra e fé, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você faz isso, não? Então você precisa melhorar. Eu posso falar para você assistir mensagem toda segunda-feira às 7 horas da manhã? Porque você não assiste, você precisa melhorar. Você tem tempo de qualidade com os teus filhos? Você para, olha nos olhos dele? Não? Então você precisa melhorar. Quantas vezes por semana você dá uma namorada? Você precisa melhorar. São sinais pequenos, mas que lá na frente causam um grande impacto à ausência. Agora entenda, eu sei o que preciso melhorar, eu sei. E eu já decidi o que eu vou fazer, irmão. Agora mora o negócio. Eu sei, eu preciso melhorar algumas coisas. Eu preciso, ter uma parada de correr. Não vou esperar morrer para fazer. Mas o principal, eu preciso regular minha rotina. Preciso regular minha rotina com algumas coisas. É meu, pessoal. Outra coisa, eu preciso parar com o telefone um pouco. Tá demais. Vai no banheiro, vai com o telefone. Sabe? Vai pro quarto, deu pausa da série, telefone. Entendeu? O tempo todo, tá no banco, o telefone. E vendo o quê? Nada. Só que nem um idiota. Leu um livro? Não leu, porque ficou que nem um burro ali vendo coisas que não precisava. E eu tô com raiva de mim. Porque se você observar o tempo que você gasta com coisas que não te edificam, você teria vergonha. Então eu não estou falando só de você, eu estou falando de mim. Eu preciso parar. Só que só saber o que muda, o que precisa mudar não muda. O que eu vou fazer? Aqui mora o segredo. Não é nem bíblico, mas devia estar na Bíblia. Eu vou até pedir para colocar. Brincadeira. O pessoal diz, ai meu Deus do céu, tem um povo chato da polêmica. Mas vou falar uma coisa para você. Eu vi um estudo, eu achei fantástico. A teoria dos 21 dias. O que é a teoria dos 21 dias? Tudo que você faz de maneira sucessiva por 21 dias se torna automático de você fazer. Natural. Opa! Você pegou? O que eu preciso para tornar uma prática que quero muito se tornar natural? Fazer de maneira obrigatória por 21 dias. Hábito. Coloca Deus no meio, irmão. Fala assim, Jesus, é um propósito meu com o Senhor. Se eu não fazer, o Senhor pode me arrebentar.
Bota o teu na reta, irmão. É verdade, quando eu quero fazer uma coisa que eu não consigo sozinho, eu falo: Jesus, é uma coisa entre nós dois, é um propósito que eu vou fazer com o Senhor. Aí eu, toda vez que não quero fazer, eu falo: mas eu falei pro Senhor que eu vou fazer, então eu vou fazer. Então eu vou dizer o que eu vou fazer. Hoje é dia 2 de janeiro, lembra que nós já acabou, 10º tudo, nós já estamos 6, acho que é 6, acho que 2 ou 6. Nós estamos no começo do ano. E eu vou fazer 21 dias. E eu vou desafiar você a fazer isso junto comigo. Você sabe o que você precisa mudar. Eu também sei. Mas vamos colocar uma meta ideal para todo mundo junto? Você topa? Você não precisa, não começa hoje não. Começa quando sair a mensagem, que eu também vou ter um tempo de folga para, entendeu? Para arrepiar. Vamos ver tudo que eu preciso, porque vai acabar, entendeu? Vou acordar mais tarde, eu vou aproveitar férias, mas quando chegar o dia do vídeo, eu só vou falar: ô Senhor, agora é a realidade. E eu acho que é dia 2 de janeiro. Então, dia 2 de janeiro, se você está vendo essa mensagem agora, a partir de hoje, pelos próximos 21 dias, você não vai sair do teu quarto enquanto não dobrar os teus joelhos para agradecer a Jesus pela tua vida, para pedir direção do Senhor sobre a tua história, para apresentar para Jesus aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, aquilo que você deseja, e para pedir a vontade dele sobre você. Você acorda, não pega o telefone vai estar longe de você. Não deixa mais no criado mudo, deixa numa banqueta, alguma coisa longe de você. Aí você vai acordar. E outra, deixa a Bíblia no lado, não deixa longe não. Se você precisar andar, você desiste. Deixa a Bíblia e deixa um outro livro para a sua edificação. Aí você pega a Bíblia, nem levantou, senta, liga a luzinha, liga a luz, abre a janela se tiver, desliga o ar para não ficar muito gelado, se tiver, e lê a Bíblia. Quanto? Lê 2 capítulos, lê 3. Aí terminou. Aí você, olha que talvez nos 3 capítulos você vai ficar doido. Talvez Deus vai falar com você e você vai dizer: meu, eu precisava tanto disso. Aí nem fecha rápido, lê mais um pouquinho, aí depois fecha. Aí pega o livro, lê 1 capítulo, 2, ou sabe, se quiser ler o livro depois, dobra o joelhinho, fala com Jesus. 21 dias 21 dias, todo dia, 21 dias. Aí, e depois, David, coloca um horário para você desligar o telefone. Ou não sei se todo telefone dá, coloca um limitador de tempo. Coloca lá 1 hora por dia. Você não precisa mais do que isso não, meu lindo. Você não trabalha na bolsa de valores. Desliga. Passou 1 hora, não mexe mais. Administra o tempo. Eu tenho que postar vídeo todo dia 21 horas. Se eu sei que eu vou ter que postar 21, eu não vou ficar mexendo durante o dia. Vou deixar para o horário. Administração. E aí, David, o que muda? No primeiro dia nada, só vai dar raiva. Você vai ficar com abstinência. Ai meu Deus, será que não está acontecendo algo no mundo que depende do Superman e que eu posso ajudar? Oh, lindo. Posso te dar um conselho? Descubra o que te distrai e arranca da sua vida. Descubra o que te acelera e traga para perto da tua caminhada. Coloca no hábito, na rotina, sabe, no dia a dia, que você vai experimentar algo extraordinário. Quem está distraído perde oportunidade, perde portas que Deus abre, porque está distraído, não enxerga. Agora, quando você está atinado, prestando atenção e conectado com aquilo que te joga para cima, que te leva para frente, que te aproxima de Jesus, aí, bebê, você se torna o que alguém diz, ou uma expressão que até me incomoda um pouco, mas aqui funciona: imparável. A distração não te atinge, sabe, as coisas carnais, triviais não te tiram do centro, porque você tem um olhar fixo no seu Salvador. Coloque foco naquilo que te aproxima de Jesus e tire aquilo que te afasta da presença dele. Se prepare para viver um ano extraordinário
E depois de 21 dias, eu vou falar um negócio. Se você tá vendo o vídeo, você vai fazer esse negócio com nós? Então nós vamos fazer. Vocês vão fazer. Vou mandar um e-mail pra vocês. Começou. Coloca aí nos comentários. 21 dias, tamo junto. Só pra fazer dar mais comentário também é legal. Dá uma engajada. 21 dias. O que acontece depois dos 21 dias? O que te era difícil se torna hábito. A gente cuida de tanta coisa, meu lindo. Tem gente que faz academia, coisa mais linda, acorda cedo, dieta, e uau, o ovo, pesa o ovo, tira a gema do ovo, coloca negócio, né? Aí a tua vida espiritual tá um bagaço. E o contrário é verdadeiro. Olha para o todo e torne aquilo que é saudável, abençoador, rotina. Oh, lindo, já pensou depois de 21 dias você não conseguir sair do quarto, travar? Você, ei, faltando uma coisa, o que é? Preciso falar com Jesus. Porque a sua vida vai melhorar, você vai ficar, dia top. Eu vou falar, irmão, eu me sinto inútil se eu termino o dia sem falar com Jesus. Parece que deu tudo errado. Se eu passo um mês sem ler um livro, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me deu. E é por isso que eu estou aqui na frente de vocês dizendo, eu também preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Daqui 21 dias, em nome de Jesus, o que para você era difícil vai ser um hábito fácil. E vai ser a soma desses fatores que vai fazer com que esse ano seja muito diferente do que o anterior que você viveu. Eu vou te falar um negócio que vocês me ajudam para ficar tancado ao final dessa palavra? Obrigado. Escuta com atenção. Eu tenho filhos, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe qual é a vontade de Deus com você? Sabe? É te fazer prosperar. Não é eu que estou inventando, a Bíblia diz. É abençoar você, a sua casa, a sua família, a sua geração. Sabe, é fazer com que tudo aquilo que Ele projetou sobre você se torne a tua realidade. É isso que Ele quer. Só não acontece por um motivo. Você está distraído demais. Não é para isso que você está olhando e não é isso que você está querendo. Agora, se você abrir os olhos, entender no teu coração que é isso que você precisa, te prepara, linda. Porque um pai apaixonado é extraordinário. Agora, quando um filho se apaixona pelo pai, o resultado disso é extraordinário. Jesus, eu quero ser melhor. Na verdade não é nem que eu quero, Jesus, é que eu preciso. Minha esposa falou. E ela, Jesus, é do teu time. Jesus, eu quero ser melhor. Eu quero olhar com mais atenção para aquilo que o Senhor olha com mais atenção. Eu quero desviar os meus olhares daquilo que o Senhor não importa e que não muda nada dentro do meu coração. Jesus, me faz olhar melhor para os meus filhos, me faz olhar de maneira mais atenciosa para o meu casamento. Jesus, me faz olhar para a minha vida contigo e não perder em nenhum momento a tua presença. Como o salmista disse, não tira de mim o teu espírito, mantém dentro de mim um espírito equilibrado, Jesus. Porque o que nós estamos vivendo não é para acabar nessa estação, Jesus, é para envelhecer com a gente. Jesus, eu quero envelhecer na tua presença. Eu quero envelhecer com a minha esposa. Eu quero envelhecer com os meus filhos. E eu quero ter a honra e o respeito deles. Eu quero ter a credibilidade do início, a paixão do início. Eu não quero perder, Senhor Jesus. Molda, Jesus. Me faz ver. Se tem umas treta a mais para 2023, Senhor, bora, Jesus. Mas fala, pode falar. Eu sei que custa ouvir, mas depois que a gente ouve é impossível parar. Jesus,
Eu não quero viver um ano como vivi em 2022. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser um homem de Deus melhor. Eu quero me apaixonar mais pela tua presença. Eu quero ser cheio ainda mais da tua graça, da tua glória, de gratidão, em nome de Jesus.